George Russell sempre foi visto como um talento promissor da Fórmula 1. Desde os seus primeiros passos na categoria, carregava consigo a aura de um futuro campeão. Mas o que era apenas uma promessa, vem se tornando uma afirmação cada vez mais sólida no presente. Em meio a uma geração recheada de talentos, onde nomes como Verstappen, Leclerc, Norris e Piastri recebem grande atenção, Russell vem construindo silenciosamente uma reputação que o coloca entre os melhores do grid, talvez até como mais completo em alguns aspectos. O que chama a atenção não é apenas sua velocidade crua, mas também sua consistência, inteligência de corrida e a maturidade com que encara situações de pressão. Poucos pilotos conseguem reunir esse pacote completo com tanta naturalidade. Desde que entrou na Fórmula 1 pela Williams, Russell mostrou do que era capaz, mesmo com um carro extremamente limitado. Sua habilidade de extrair tudo do equipamento ficou evidente nas classificações, onde constantemente levava o carro além do que os dados sugeriam ser possível. A famosa performance no GP da Bélgica de 2021, em que colocou a Williams na primeira fila em um quali molhado, foi apenas um dos inúmeros exemplos de seu talento nato. Aquela volta em Spa foi um recado claro ao paddock. George Russell não era apenas mais um piloto britânico na elite do automobilismo, mas sim um fenômeno que só precisava da ferramenta certa para brilhar. Quando surgiu a oportunidade de substituir Lewis Hamilton no GP de Sakira em 2020, por conta da Covid-19, Russell teve uma chance única de mostrar seu valor em um carro de ponta. E ele não decepcionou. Em poucos treinos, adaptou-se perfeitamente ao Mercedes, liderou a corrida, fez ultrapassagens cirúrgicas e dominou o evento até que a equipe cometesse erros nos boxes, tirando dele uma vitória praticamente certa. Mesmo sem o triunfo, sua performance naquela noite no Bahrein foi uma das mais impressionantes da década. O mundo viu que, quando colocado em um equipamento competitivo, Russell não apenas correspondia, como superava as expectativas. A partir de 2022, com sua entrada definitiva na Mercedes ao lado de Lewis Hamilton, um novo capítulo começou. E é aqui que a evolução se torna ainda mais clara. Enfrentar um heptacampeão mundial no mesmo equipamento não é tarefa fácil. Muitos pilotos desmoronaram diante de companheiros tão consagrados, mas Russell não apenas se manteve firme como, em muitas ocasiões, levou a melhor. Em sua primeira temporada completa com a Mercedes, foi ele quem conquistou a única vitória da equipe naquele ano, no GP de São Paulo. Foi também o piloto mais consistente da equipe ao longo de boa parte do campeonato, terminando à frente de Hamilton na classificação geral, algo que poucos poderiam prever no início da temporada. Russell se destaca por sua capacidade de adaptação a diferentes situações. Seja em pistas molhadas, circuitos de rua, corridas estratégicas ou batalhas corpo a corpo, ele se mostra pronto para qualquer desafio. Em classificações, é frequentemente um dos mais rápidos, conseguindo extrair voltas perfeitas mesmo sob pressão. E durante as corridas, tem uma leitura muito apurada dos acontecimentos. Sabe quando atacar, quando defender, quando conservar pneus e quando forçar o ritmo. Sua comunicação com a equipe também é um ponto forte, sempre passando feedbacks claros e relevantes, algo que contribui diretamente para o desenvolvimento do carro. Outro aspecto que chama atenção é sua mentalidade. Russell é extremamente centrado, disciplinado e focado em sua evolução. Ele estuda obsessivamente cada detalhe, revê dados, analisa on-board, procura sempre entender onde pode melhorar. Não é movido apenas pelo talento, mas também por uma ética de trabalho que impressiona até os engenheiros mais experientes. Esse equilíbrio entre dom natural e esforço consciente é o que o torna tão perigoso para os adversários e tão valioso para sua equipe. Ele não se contenta em ser rápido, quer ser perfeito, e isso transparece em cada volta que dá. Em 2023 e 2024, mesmo com um carro que ainda não estava no nível ideal da Mercedes, Russell manteve uma performance sólida. Embora o carro tivesse deficiências evidentes de aerodinâmica e equilíbrio, principalmente em curvas de alta velocidade, Russell frequentemente conseguia minimizar os danos e extrair resultados melhores do que o equipamento prometia. Em várias etapas, salvou pontos importantes, classificou-se entre os primeiros e mostrou ritmo de corrida competitivo o suficiente para pressionar rivais com carros teoricamente superiores. Seu desempenho constante o colocou como um dos melhores do grid em termos de aproveitamento geral. A postura de Russell fora das pistas também merece destaque. Ele é educado, articulado, respeitoso com adversários e com a mídia, mas não tem medo de se posicionar quando necessário. Sabe jogar o jogo político da Fórmula 1 sem ultrapassar os limites da ética. Construiu uma imagem de piloto moderno, técnico, veloz, carismático e estrategista. Seu papel na GPDA, Grand Prix Driver Association, atuando pela segurança dos pilotos e por melhorias na categoria, mostra também que ele pensa além da pilotagem. É um profissional completo,
envolvido em todas as dimensões do esporte. Nas últimas temporadas, Russell foi um dos principais termômetros da competitividade da Mercedes. Sempre que o carro estava minimamente competitivo, ele estava lá, brigando no pelotão da frente. E quando o carro falhava, Russell ainda encontrava formas de minimizar as perdas. Isso é o que diferencia os bons dos grandes pilotos, a capacidade de entregar mesmo quando o cenário é desfavorável. Ele não depende exclusivamente de um carro dominante para mostrar serviço, e isso torna um candidato sério ao título quando a Mercedes finalmente acertar novamente o projeto. Com a aposentadoria de nomes como Sebastian Vettel, a instabilidade de veteranos e a oscilação de alguns jovens talentos, Russell se apresenta como um pilar para o futuro da Fórmula 1. Sua consistência é uma das maiores do grid. São raras as corridas em que comete erros grosseiros, e ele demonstra uma frieza que o coloca muito próximo de Verstappen em termos psicológicos. A diferença de resultados entre os dois nos últimos anos pode ser mais atribuída ao carro do que à capacidade pura dos pilotos. Colocados em condições iguais, muitos analistas acreditam que Russell poderia oferecer um dos desafios mais difíceis ao holandês. A temporada atual apenas reforça esse ponto. Russell vem sendo um dos destaques, mesmo em um campeonato altamente competitivo. Suas largadas têm sido eficazes, suas disputas em pista são limpas mas firmes, e sua leitura de corrida é uma das mais afiadas do grid. Ele sabe administrar pneus como poucos, entende o jogo estratégico das paradas e mantém um ritmo constante mesmo em condições adversas. Em corridas com clima variável, onde a inteligência tática faz diferença, Russell frequentemente se sobressai. Tudo isso mostra um piloto maduro, pronto para assumir o protagonismo quando a oportunidade surgir. Com rumores cada vez mais fortes sobre mudanças significativas na formação das equipes nos próximos anos, Russell surge como um nome-chave. Seja como futuro líder absoluto da Mercedes, seja como possível alvo de outras grandes equipes, seu valor no mercado é indiscutível. Poucos pilotos têm o pacote completo que ele oferece: juventude, velocidade, inteligência, maturidade, boa comunicação e ausência de polêmicas. E à medida que continua a evoluir, a pergunta já não é se ele será campeão mundial, mas quando.